Oi, meu nome é Liliane Risseto e esse é mais um vídeo do Projeto Harmonize. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transtornos ansiosos. A ansiedade, ela é uma manifestação natural e fisiológica do ser humano. E ela é um estado de alerta que normalmente precede alguma possível exposição ao perigo. Portanto, ela se classifica como um reflexo natural de proteção. Os transtornos ansiosos são a manifestação patológica dessa ansiedade e eles se diferenciam porque eles causam uma interferência muito grande na vida das pessoas e pode causar muito sofrimento para ela. Eles são classificados atualmente de acordo com a 4ª edição da DSM e podem ser divididos em transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social e também o transtorno de pânico. Esses distúrbios, eles possuem várias manifestações diferentes, mas apesar disso, eles são classificados juntos, porque também possuem uma vasta gama de sintomas em comum, como por exemplo emocionais e físicos. Entre os sintomas físicos, a gente pode citar a cefaleia, a diarreia, sudorese, uma taquicardia, hiperventilação. E entre os sintomas emocionais, a gente pode citar uma dificuldade de concentração, insônia, pensamentos excessivos de muito medo, um sentimento de ter uma bola entalada na garganta. Já falando especificamente de cada transtorno, no transtorno de ansiedade generalizada, o paciente vai ter uma dificuldade e uma ansiedade maior para lidar com eventos do dia a dia. Então, isso vai gerar um sofrimento muito grande nele. E afeta na maior parte afeta mulheres, pessoas solteiras, que possuam um nível de escolaridade baixo e que tenham uma baixa saúde em geral. Em relação ao transtorno de estresse pós-traumático, ele é comum após um ou mais eventos que estejam interligados, que tenham gerado um estresse, um trauma muito grande, como por exemplo, um abuso sexual, um abuso físico, acidentes ou violências. E normalmente esse paciente vai ter lembranças e memórias e vai ser agressivo, além de todos os sintomas que a gente já mencionou anteriormente. Já o transtorno de pânico, ele é caracterizado pela presença de surtos e crises de pânico, que é um surto abrupto de muito medo, o desconforto, que chega a um pico muito rapidamente e vai levar ao sentimento de medo, de incerteza, de acreditar que a sua morte está próxima. E normalmente os pacientes com transtorno de pânico, eles vão estar continuamente nesse estado de ansiedade por temerem terem uma nova crise. O diagnóstico, ele é essencialmente clínico e deve ser feito por um médico ou um psicólogo. Existem algumas escalas de ansiedade que podem auxiliar nesse diagnóstico, como a de Hamilton ou a de Beck. O termo transtorno ansioso ele pode ser utilizado como um diagnóstico sindrômico, mas é muito importante se analisar e dar um diagnóstico específico para esse paciente, principalmente em relação ao tratamento não medicamentoso. Também é muito importante analisar se essa ansiedade do paciente ela não pode ser causada por outro motivo, como por exemplo o uso de substâncias ou mesmo outras doenças, como esquizofrenia e até hipertireoidismo. No tratamento medicamentoso são utilizados antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, por exemplo, a fluoxetina, sertralina, citalopram e fluvoxamina, e inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como desvenlafaxina e duloxetina, e também antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, a nortriptilina e a imipramina. Essas medicações têm função de manutenção do quadro, então elas não agem em episódios de crise. Quando em episódios de crise, o ideal é usar benzodiazepínicos ou beta-bloqueadores, mas é muito importante ter um cuidado e avaliar cada caso em especial, principalmente em relação aos benzodiazepínicos, porque eles têm altos índices de adicção e de uso abusivo. Em relação ao tratamento não farmacológico, destaca-se a realização de exercícios físicos, que vão agir de maneira complementar ao tratamento e pode potencializar esse tratamento. Além disso, fala-se da psicoterapia.
Entre as terapias existentes, a que tem melhor evidência em relação aos transtornos ansiosos é a terapia cognitivo-comportamental, porque ela vai atuar na melhora das distorções da autopercepção causadas pela ansiedade. E ela pode ser realizada sozinha ou em conjunto com medicamentos, que é o mais recomendado. Existem algumas outras abordagens que vão incluir práticas integrativas, como por exemplo a meditação, filoterapia e também a acupuntura. Existem alguns pontos que devem ser abordados e não podem ser esquecidos quando a gente fala de transtornos de ansiedade, que são a sua relação com a depressão, o estigma ainda presente em relação aos pacientes com transtornos de ansiedade e também a importância de uma rede de cuidado. Apesar da ansiedade e da depressão serem distúrbios diferentes, algumas vezes elas andam lado a lado. Então é muito importante se observar a presença de um humor triste, vazio ou irritável para perceber se talvez elas não estejam coexistindo. Os transtornos ansiosos, eles se classificam como um distúrbio, um transtorno leve e moderado. E por isso eles apresentam menos estereótipos. Só que apesar disso, ainda existe uma deslegitimação do sofrimento. Como, por exemplo, na série que a gente recomendou assistir essa semana, que é o One Day at a Time, a personagem Penélope, ela sofre muito com o discurso da mãe. Ela se sente incapaz, ela se sente fraca por tomar os medicamentos e a mãe não apoia esse tratamento dela. Então, isso contribui para que dificulte o tratamento e uma melhora da paciente. Além disso, é muito importante a gente enfatizar a necessidade de um cuidado em rede, que conte com o sistema de saúde, com os familiares, com o paciente e com a comunidade, a fim de dar um melhor tratamento e um melhor desempenho a esse tratamento do paciente e também romper os estigmas sociais acerca das questões de saúde mental. Bom, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e nos sigam para ficar sabendo dos próximos. E é isso, até a próxima. Tchau! O quadro geral é mais ou menos esse que foi apresentado, mas, por razões de tempo, ele tem uma série de simplificações. Se você de fato quiser saber como funcionam e como se desenvolvem as questões, você vai ter que dar uma olhada em algumas referências e, de preferência, procurar um profissional de saúde.